Olá, turma do 7º ano 3 da Escola de Educação Básica Municipal, professora Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. E é mais uma videoaula, uma gravação por vídeo para explicação do conteúdo do capítulo 8, que tem por título Povos do Brasil. Antes de dar início à explicação, eu particularmente, eu espero e desejo que você e sua família estejam bem de saúde, e para você acompanhar essa gravação, essa explicação, é importante você ter em mãos o seu LDI, um lápis ou uma caneta, e sempre que necessário, você marque na página ou destaque a frase ou anotação que o professor explicar, que for importante para a compreensão do tema, do assunto. E isso facilita o estudo de vocês. Então, tem em mãos o LDI, um lápis, uma caneta, e vamos para a explicação. Hoje é o capítulo 8, Povos do Brasil. É um tema muito interessante, fácil de compreensão também. No seu LDI tem uma imagem uma imagem dos índios, né? Relacionando a cultura, os traços culturais deles. E para início de conversa, eu quero fazer a leitura aqui do capítulo 8, na página 37, bem no final, para você começar a ter noção do que vai ser explicado. Quando os europeus chegaram ao território brasileiro, já havia cerca de 3 milhões de habitantes. Atualmente, percebe-se a influência da cultura indígena por todo o país. Turma, se você não lembra, no capítulo 6, capítulo 7, agora o 8, né? Nós estamos estudando as várias regiões do planeta. Estudamos no capítulo 5 a África. No capítulo 6 estudamos dos povos do Oriente, demos ênfase à Índia, à China e ao Japão. No capítulo 7 nós estudamos a América, dando uma ênfase nos Incas, Astecas e Maias, e agora nós estamos no Brasil. Professor, por que isso? Porque nós precisamos compreender, entender que existiam povos, sociedades em todas as partes do mundo, em todas as regiões. Antes dos europeus chegarem no Brasil, chegarem em outras regiões da América, chegarem na África, chegarem no Oriente, existiam povos que viviam de diversas, diferentes formas, se organizavam, às vezes socialmente como nômades, seminômades ou sedentários, tinham traços culturais também diferentes. Uns eram guerreiros, outros eram isolados e viviam por trocas. Isso é importante, nós temos noção que existiam diferentes povos aqui no nosso território e em outras regiões do planeta. Então, antes dos europeus já haviam sociedades diversificadas. Na África, sim. No Oriente, sim. Na América, sim. No Brasil, sim. Não era tudo a mesma coisa. Todos os povos com a mesma característica, não. Haviam diversos povos. E quem chegou aqui foram os europeus. E eles contaram a história a partir do seu ponto de vista, que nós vamos estar conversando agora. Na página 38,
nós vamos ver a imagem dos índios ao redor, numa floresta, né? E aqui o professor vai destacar a primeira frase que vai ajudar a compreender um pouquinho da dificuldade dos historiadores pesquisarem e se aprofundarem no tema. Os povos que habitavam o atual território nacional não desenvolveram linguagem escrita. Eles usavam a tradição oral para transmitir os conhecimentos das gerações mais velhas para as mais jovens. Turma, é bem simples, bem fácil. Professor, por que é tão difícil estudar sobre os índios? Os povos que habitaram a América, os africanos. Por quê, professor? Porque eles não deixaram um legado escrito. E toda vez que a gente vai, um historiador, nós vamos pesquisar sobre ele, geralmente são relatos. E isso fica difícil. Relatos feitos não por eles, por outros povos que colocaram o seu ponto de vista. Viram o que quiseram, marcaram o que desejaram. É por isso que é difícil a pesquisa sobre esses povos, agora dando ênfase ao povo, aos povos indígenas do Brasil. Ocupação do território. Aqui diz que os indígenas ocuparam diversos territórios, diversas regiões do território brasileiro. E, olha só, o interessante colocar aqui que 2 grandes grupos ocuparam a faixa litorânea, os tupis e os guaranis. Isso é importante você saber, porque quando os europeus vão chegar aqui, eles vão entrar em contato, vão perceber somente esses 2 povos. Não vão ter contato com os povos que estavam no interior, principalmente lá no Pantanal, na Amazônia, esses povos que não tiveram contato imediato com os portugueses. Aqui tem a aldeia, que dependendo da região é feita de uma forma ou de outra, né? Dependendo a tribo indígena, que é o grande centro. E agora na página 40, vai trazer um assunto muito importante de estar percebendo com vocês, que é sobre o trabalho e organização social. Página 40, olha só, página 40, o LDI de vocês vai estar falando sobre o trabalho, né? E organização da sociedade, das pessoas, como que elas se organizavam, como que elas estavam, né? Vocês vão perceber bem a maneira que eles viviam aqui e trabalhavam. É claro que alguns já têm essa noção. No meio da página vai dizer assim, ó, as tribos poderiam ser compostas de centenas ou até milhares de pessoas. Aqui nós temos uma forma de organização social que se chama tribo, que nada mais é que a união de várias pessoas, de várias famílias, tribos. Então, tribo é uma forma de organização social dos índios, tá certo? E não tinha um número específico para as tribos indígenas, tá certo? Para ser uma tribo, poderia ser centenas de pessoas, até milhares. E aqui que vai chamar a atenção que as tarefas eram divididas entre homens e mulheres. Olha só, eram de responsabilidade dos homens a caça e a pesca, a atividade de forma coletiva e que deveriam alimentar todo o grupo. As mulheres cuidavam das hortas que alimentavam o grupo. Turma, isso, olha a noção de trabalho deles, avançada. Os homens da tribo indígena, os índios, eles
viviam de forma coletiva. Eles caçavam o alimento para todo o grupo. Os homens caçavam o alimento não para si, não somente para a sua família. Não. Tudo que era caçado era repartido por todos da tribo. Então, os homens iriam caçar, pescar. E isso era para todos, não era individual, não era um egoísmo como os europeus viviam naquela época. Então, a alimentação era para todos. E as mulheres ficavam responsáveis pela horta e também sobre as formas de frutas, a parte doméstica, né, da educação das crianças. E aqui na página 41 vai dizer que os europeus, essa divisão de tarefa causou estranheza aos portugueses, os europeus, né? Que viam as mulheres trabalhando o dia todo e os homens às vezes de folga. E os europeus, olha só, os europeus vão perceber que os índios, eles não trabalhavam por salários e riqueza, mas sim para a manutenção do grupo. O que é isso? Eles trabalhavam para a sobrevivência. E os portugueses, que se achavam superiores a todos os povos, os europeus, né? Aqui em especial os portugueses, que eram superiores a todos os demais povos, eles tinham essa ambição por riqueza, por salário. E os índios, os indígenas, eles não. O trabalho estava associado à manutenção, estava associado à sobrevivência, à alimentação, o que é necessário. Olha só. E depois afirmam que, os europeus afirmam, né, eles, que os índios são um povo atrasado, né? E no fim, não, né? A gente percebe que às vezes tem uma noção até mais avançada nesse quesito, né? Na página 42 vai trazer um pouquinho sobre rituais de cura e a relação com o sagrado. Essa parte é de extrema importância no quesito religioso. As crenças praticadas no Brasil pelos povos nativos eram completamente diferentes do cristianismo dos portugueses que aqui chegaram. As crenças indígenas tinham como base as explicações para fenômenos da natureza e para o comportamento humano, e eram associadas a diversas lendas que se remetiam a lugares, animais e pessoas. Olha só, que importante essa consideração. Na imagem e na legenda dessa imagem já está afirmando, né? Os pajés eram os responsáveis pela orientação espiritual dos nativos, pelas festas e rituais, além dos tratamentos de cura. Eles também transmitiam aos mais novos as histórias dos antepassados. E na parte do além, da crença, a vida após a morte, tem uma consideração importante. Muitos grupos indígenas acreditavam que cada pessoa tinha um espírito e que, depois da morte, poderia retornar à tribo ou viver na floresta. Não existia entre os nativos a ideia de vida após a morte, baseada no paraíso ou no inferno. E aqui está trazendo também, pessoal, olha só, de forma muito importante, até um manual de etnobotânica. A quantidade, a forma, o trabalho minucioso, o conhecimento próprio dos índios em relação às ervas que eram utilizadas, que até hoje são utilizadas para tratamento de cura. Eles têm uma noção tão grande
dependendo da erva, dependendo da planta, dependendo da doença, eles conseguem saber a forma de tratamento, qual é a erva que é bom, de forma bem específica, dependendo da doença, os sintomas que eles percebem em um integrante da tribo, eles já sabem qual é a erva utilizar. Olha só, muito importante isso. Muito importante isso, porque a gente sabe que o remédio, o laboratório, a farmácia que faz aquele remédio, essa composição, o que vai do remédio vem de uma erva. E cientistas estudam qual é a erva necessária para fazer esse remédio. Isso os índios já têm o domínio, já têm esse conhecimento específico. Dependendo a enfermidade, dependendo da doença, dependendo dos sintomas, eles já sabem qual a erva. E muitos cientistas hoje estão se aproveitando dos conhecimentos que os índios têm, chegam na tribo, conversam com ele e até retiram informações e através disso acaba fazendo novos medicamentos. Não com conhecimento próprio do cientista. Ele patenteia a fórmula dizendo que é dele, mas o conhecimento é dos índios, do pajé, às vezes em específico. Na página 43, turma, é de extrema importância a compreensão disso. Falam que índio é tudo a mesma coisa, é um povo só, não. Sociedades indígenas do litoral, só do litoral já coloca no plural. Então havia mais de uma. E aqui vai dizendo que as características que apresentavam habitações coletivas, colocava várias coisas relacionadas a essas sociedades. A gente percebe isso de maneira clara. Percebe isso de maneira clara no mapa da página 43. Ó. Só no litoral já havia vários grupos indígenas com várias características diferentes, idiomas diferentes. Os índios não tinham somente um idioma, eram vários idiomas, formas até as formas de estar habitando, tá? Um lugar, de estar construindo as suas aldeias. Na página 44, continuando isso, vai trazer dois termos que nós precisamos entender, de forma bem simples. Antropofagia e canibalismo. Professor, o que é canibal? Canibal é aquilo que se alimenta da carne humana. Canibal é quem come carne humana. Canibal. Herbívoro, quem come erva. Carnívoro come carne. E canibal é que se alimenta de carne humana. E antropofagia? Antropofagia é uma palavrinha que tem uma divisão, ela vem do grego, né? Antropo fala sobre homem. Fagia, nós estamos falando de um ritual. Nós estamos falando de um ritual em que a alimentação, conforme você vai ver aqui na imagem, a alimentação da carne humana, ela adquiria um sentido religioso, um sentido espiritual. Perceba bem nessa imagem, no final da página 44. Perceba bem nessa imagem e você vai perceber que a antropofagia ela vai ter um sentido de ritual, principalmente relacionado à guerra. Então, para eles, esse ritual de estar comendo carne humana é que a pessoa se apodera, a pessoa acaba absorvendo o espírito desse guerreiro, né? E canibal é aquele que se alimenta de carne humana por se alimentar, por matar a fome, algo que seja parecido. E antropofagia não, é esse ritual ligado à guerra. Ritual ligado à guerra, em que vai ter
quem se alimentar da carne desse guerreiro vai absorver o espírito desse guerreiro. Isso é antropofagia. Tem um sentido de ritual. E canibal não tem sentido somente de alimentação. Aqui, na página 43, vai dizer das sociedades indígenas do litoral. Aqui vai trazer sociedade indígena do Amazonas. Já mostra só aqui o plural também e as diferenças, pessoal. As diferenças. Olha só. E vai dizer que o primeiro explorador espanhol a navegar pelo Amazonas foi Francisco, em 1542, um pouquinho depois de Cabral chegar aqui em Salvador, na Bahia, né? Olha só. Sociedade só na região do Amazonas, na página 45, vai dizer aqui, ó, a quantidade de sociedades não dá para afirmar que índio é uma coisa só, tem só um idioma, tem só uma forma de sociedade, organiza somente de um jeito, sobrevive somente de um jeito, não. Novamente vai trazer o plural, olha só. E aqui vai trazer várias características diferentes das sociedades indígenas do litoral. E aqui, só pelo nome já percebe, né, a quantidade de sociedades indígenas do Amazonas. E por fim, a gente vai trazer um tema que é até lamentável, né, que é a página 46, o impacto da conquista. Olha só. O impacto da conquista. Quando os europeus chegaram à América, no final do século XV, as sociedades indígenas sofreram grande impacto. Primeiramente, foram descritos como sendo puros e amáveis. Em seguida, os europeus construíram outras visões sobre os povos nativos, sempre baseadas na comparação dos costumes nativos com os costumes europeus. Isso acontecia porque os europeus não conseguiam compreender as diferenças culturais entre esses povos e sua própria cultura. Assim, as tradições indígenas eram vistas como selvagens. Pessoal, novamente, o professor já falou no capítulo 5, no 6 e no 7, quando se fala sobre os povos nativos de um lugar, e quando chega alguém, nesse caso os europeus, nós estamos falando do impacto do eu com o outro, a visão dos portugueses sobre um determinado povo, sobre determinados povos, sobre determinados lugares. A visão dos europeus, eles escreveram na sua maneira de pensar, do seu ângulo, do seu jeito. Não foi escrito pelos índios a história dos índios. O que a gente tem hoje são relatos de europeus sobre os índios. Então, eles viviam de um jeito. Só eu vou trazer, para finalizar, não ficar muito extensa essa vídeo aula, essa gravação de explicação. Só numa parte, só no quesito, como eu já mencionei, o trabalho, a forma de organização social e o trabalho pelos índios. Todos os homens se dedicavam à caça, à pesca e tudo que era, todos os animais, todos os peixes que eram pescados eram para todos, para a sobrevivência. Não era para vender, não era para se enriquecer. Quem pegava o peixe ou quem caçava o animal, o índio em si, não era para si e para sua mulher ou para seu filho, não. Eram para todos. Se um índio só foi um grupo caçar e somente uma pessoa conseguiu pegar um animal, esse animal era dividido para todos. Já os europeus já tinham uma visão diferente. O trabalho era uma forma de enriquecer. Então, era visto como egoísmo.
é meu, é lucro, vai me trazer dinheiro, vai me trazer riqueza, vai me trazer posição, destaque. Só nisso a gente percebe, né? E ainda dizem que os europeus eram superiores, né? Que os povos daqui eram atrasados culturalmente. E a gente percebe que isso é uma visão distorcida. Nenhum povo é melhor, é mais avançado culturalmente do que o outro, não. Cada um tem as suas partes específicas, cada um com sua maneira de ver. E nesse modo de ver o trabalho, os índios, os nativos, as diversas sociedades indígenas que habitaram o Brasil eram mais, tinham uma visão mais ampla do trabalho do que os europeus, que pensavam que o trabalho era uma maneira de enriquecer, de ter lucro. E os europeus já percebiam na coletividade. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Surgiu alguma dúvida, algum questionamento, mande a sua mensagem o mais rápido possível, o professor irá responder. Um grande abraço e até a próxima videoaula.